Fala galera, estamos aqui com mais um Pode Apostar Podcast. Meu nome é Bruno Balestre, estou aqui com a Thelma Romão. Olá, Bruno. E hoje nossa convidada especial, Fernanda Moya. Olá, gente. Estamos com a Fernanda, que é maquiadora. A gente já vai falar um pouquinho com a Fernanda aqui. Vamos falar desde o comecinho de carreira até os novos planos que a gente já está sabendo nos bastidores aqui, coisas novas agora para 2023. É verdade. Mas antes eu vou falar, como sempre, a gente fala dos nossos patrocinadores, nossos parceiros que fazem tudo isso acontecer. Focus, então segurança do trabalho. A gente tem também a eFoco Escola Técnica e eFoco Play. Hoje eu quero dar uma ênfase grande para a eFoco, que a gente está com uma campanha super interessante agora de novos cursos para 2023. Então 2023 agora a eFoco está com turmas novas de segurança do trabalho, química. Me ajuda aqui, Thelma. Segurança, química, enfermagem, celulose e papel e até bombeiro civil. Então, para você que quer ter um diferencial maior no mercado de trabalho, não perde tempo e vai correndo se cadastrar para fazer a sua matrícula na eFoco Escola Técnica. Beleza? Bom, voltando aqui... E temos empilhadeira também, você esqueceu da empilhadeira. Empilhadeira, verdade. E Bruno, empilhadeira posso te falar uma coisa? Pode. Tá, como diretora da escola, eu não posso deixar esse momento passar. Eu queria até mandar um abraço para as meninas que teve um concurso público aí recentemente e nós fomos assim super bem classificados. 12 alunas da eFoco passaram no concurso. De enfermagem, né? De enfermagem, exatamente, para o município. Lá, e elas já estão tomando posse, exatamente. Já aproveitar para parabenizar, né? Isso. Escola super qualificada, né? Vocês também aqui, tá bem legal esse podcast, o lugar, o ambiente, muito bom. Obrigada, que Fer. bom. E quem faz tudo isso acontecer, o Gu, que tá aqui, escondidinho aqui no fundo, mas sempre tá com a gente, pilotando a Tribo Produções, que faz todo esse show, esse espetáculo acontecer. Fazendo, então, quem precisar também pode alugar esse estúdio aqui, super legal, para fazer seu próprio podcast. Ai, bacana. Vale super a pena, viu, gente? A equipe é top. Que bom saber disso, Fer. Bom, vamos começar nosso bate-papo com a Fernanda. É uma outra empreendedora super jovem, né, Bruno? Que está aqui hoje com a gente para falar um pouquinho da sua experiência, de tudo que você já passou com tão pouca idade, né, Fer? E a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores e você me disse que começou tudo sem pretensão alguma de estar hoje fazendo esse super sucesso, é claro, com muita batalha, com muito empenho. Eu queria saber um pouquinho, assim, como que surgiu a maquiagem na sua vida, Fer? Então, na realidade, a minha mãe, né, ela sempre foi esteticista há muitos anos, desde quando eu era bem pequenininha. E eu acompanhava ela nessas escolas de fazer cursos, né, da área da beleza. E eu sempre via de longe, desde muito pequena, o pessoal fazendo curso, se especializando na área de maquiagem. E quando eu era criança, eu já era encantada, né? Minha mãe me dava brinquedo de maquiagem, Barbie, boneca. E eu ficava me maquiando e maquiando todas as minhas Barbies e bonecas. E também o cabelo. Pegava batom, pintava, fingia que era tinta no cabelo das bonecas da Barbie. E aí eu ficava encantada com aquilo, né? E minha mãe, acho que ela foi percebendo que eu gostava muito. E com 12 anos... meu pai e minha mãe pagaram meu primeiro curso. Né? Nossa, bem 12. Novinha mesmo. Meu primeiro curso foi de automaquiagem, com 12 anos. E depois, ainda com 12, ela investiu em uma escola daqui de Lençóis, profissional. E aí eu, com 12 anos, fiz meu primeiro curso profissional. Hoje eu tô com 28, né? Então, faz muito tempo disso. Poxa, que legal. E eu comecei assim, sem pretensão, meus pais pagavam, porque eles viam que eu gostava, como uma forma assim, tá entrando na pré-adolescência, vamos fazer alguma coisa pra ocupar a cabeça, né? Já que ela gosta, vamos dar um apoio. E foi assim que começou, e eu sempre fui muito apaixonada, né? Poxa, legal, e desde o começo eles já incentivaram um monte também, junto com você. Eu falo na área profissional não, porque na época não era valorizada a carreira de maquiadora, né? Não era igual é hoje o mundo da maquiagem. Então, assim, acho que foi uma forma que nem eu falei, sem pretensão na parte profissional. Tanto da parte deles, porque eu era muito novinha, quanto da minha, né? Que nem imaginava isso, né? De seguir a carreira disso, né? E aí eles foram me apoiando nesse começo, sem pretensão. E aí, com 14 anos,
eu já comecei a falar, não, acho que é isso que eu quero, que eu gosto muito. E a minha avó, eu lembro até hoje, que era muito barato maquiagem antigamente. Eu fiz um carrinho de compra num site na internet, mas eu não tinha dinheiro pra comprar porque eu era novinha. E eu fiquei torrando a paciência da minha avó. Eu falei, não vou, não, porque eu quero. Meu pai e minha mãe, na época, falaram, não, eu já paguei o curso, não vou dar. Aí eu falei, não, vó, por favor, compra pra mim, que não sei o quê. Ficou R$800 e ela comprou. Aquele mundo de maquiagem. Que delícia. Mas era muita maquiagem. Falei, ai, meu Deus. E aí eu comecei a maquiar minhas amigas, né? A avó entrou na dança? A minha avó não. Mas a minha mãe, a minha irmã, as minhas amigas. Eu saía muito quando eu era adolescente, né? Então eu tava sempre fazendo muito em mim mesma. Só que eu me maquiava até muito mais antes do que hoje agora. Em dia. Que hoje em dia não dá nem tempo. Não dá tempo. É uma correria. Mas eu maquiava elas porque eu gostava. E foi assim que começou, né? Fala, você pode me maquiar? Vamos maquiar. E aí com 16 anos nesse tempo, né? Dos 12 aos 16, fui desenvolvendo cada vez mais essa paixão. E a minha avó que fez a minha primeira compra de maquiagem, que acabou incentivando, né? De certa forma. Minha mãe também nesse período, minha mãe e meu pai, eu já fiz outros cursos nesse período ali, até os 16 anos já tinha feito outros. E aí eu comecei realmente a cobrar, que aí eu tive uma oportunidade de trabalho no salão de uma colega de infância, que é a Fabiola Campessato, inclusive hoje ela é bem conhecida como cabeleireira, né? Não poderia deixar de citar ela, porque ela foi a primeira pessoa que me deu oportunidade. É claro, bem merecido. E a gente tem contato e é amiga até hoje. Então, ela me deu a oportunidade, a gente abriu um salão juntas. Na época, a gente dividia aluguel, era 2 andares. Eu ficava no de cima, era bem pequenininho. Eu ficava no de cima e ela no de baixo. E aí, ela foi passando as clientes dela, que ela já tinha bastante cliente. Eu ainda não tinha, ninguém me conhecia nessa área, né? E ela foi me passando as clientes dela, agendando o cabelo que ela fazia e passava maquiagem pra mim. E na época, era tipo 25, 30 reais. Nem lembro, bem baratinho mesmo na maquiagem. Olha, eu vou falar, eu nem faço tanta ideia de valores. É até bom não saber. É verdade. Porque aí você não vai deixar a Nath fazer maquiagem, se você souber. Você fala, é bem baratinho. Eu já fico olhando e falo, meu Deus do céu, nossa, é bem mais ainda. É muito mais. Não, eu sei que tem é como você falou, hoje para comprar qualquer coisinha e tal, tem coisa importada, isso, aquilo. Não, eu falo assim, média, né? Tipo, eu tô com 28 anos lá, quando eu tinha 14 anos, R$800, dava uma metade de uma bancada dessa. Hoje em dia, R$800 dá 6, 7 produtos. Então, Por conta da qualidade, principalmente, né? Aí também, né? Evoluiu muito a parte de fabricação, né? Legal. Dos importados. A maquiagem cresceu muito, né? Nos últimos anos. E foi crescendo com você, então, né, Fer? Esse processo você não era tão desenvolvido, nada muito, não tinha essa visibilidade, e aí você foi amadurecendo e a maquiagem também. E eu fui assim, eu comecei sem pretensão, tipo, eu fazia mesmo porque eu gostava, porque na realidade meus pais sempre me deram de tudo, assim, né? Falo que graças a Deus a gente nunca passou... Eu nunca passei nenhuma vontade, dificuldade, sempre. É a filha mais nova? Não, eu sou a mais nova. Eu sou a mais mimada, na realidade, né? Então eles me davam de tudo, mas eu comecei a fazer porque eu gostava e era um dinheirinho ali, que nem eu até comentei com você, pra rolê, pra eu ter um dinheirinho ali pra gastar com bobagem, né? Vamos falar bem a verdade. Coisa nada a ver. E aí eu fiquei um tempo, eu acho que eu cheguei a ficar 1 ano com esse salão com a minha amiga. Aí depois a gente fechou o salão, ela seguiu o lado dela, eu o meu. Aí eu fui trabalhar na Pascoaloto, parei, fazia só nas amigas mesmo. Fui trabalhar na Pascoaloto, trabalhei na Pascoaloto quase 2 anos. E por que você deu essa... parada? Porque na realidade, nesse período aí que eu já tava fazendo 18 anos, meus pais já começaram a pegar mais no meu pé. Não, você precisa arrumar um emprego. Aquela preocupação de carteira registrada, você precisa ter algo fixo, né? Aí eu consegui comprar, fiz 18 anos, comprei meu carrinho, aí eu já comecei a ter contas, que eu financiei meu carro, eles me ajudaram, mas falaram, você vai pagar a parcela.
Aí já tinha convênio médico, aí eu já tinha uma responsabilidade, já precisava pagar a parcela. Então, Fernanda, você precisa ir ter uma coisa certa. Aí eu entrei na Pascoaloto por isso, né? Porque querendo ou não, naquela época lá, não chegava nem a R$800, 600, nem lembro, mas era pouquinho dinheiro, não era nada. E aí eu falei, não, eu vou entrar no Pascoaloto. Fiquei lá quase 2 anos, até que eu falei, não é pra mim. E voltou a paixão de novo, gritando, falando mais alto. Só que aí, pra eu pedir a conta da Pascoaloto, eu falei, não, vou voltar a atender e vou tentar conciliar os dois. Pra eu ir fazendo a clientela de novo, as que já eram cliente voltar, e eu já ir fazendo a minha cartela de cliente. E aí voltei aos atendimentos e sempre conciliando. Aí eu comecei a dar curso de domingo, que eu não ia pra Pascoaloto. Eu comecei a dar cursos. Aí eu falei, é mais uma forma de ganho. Aí nesse período eu fiz curso de cabeleireira, porque eu tinha meu salário. Aí peguei o dinheiro do meu salário, pagava minhas contas e ia investindo também. Aí eu fiz o curso de design de sobrancelha, de cabeleireira, de depilação. Fui fazendo kit completo. Fui fazendo muitos cursos. Porque eu falei, se eu pedir a conta de lá, eu viver só de maquiagem eu não vou viver. Então eu preciso fazer várias coisas para eu ganhar pelo menos o que eu ganho de carteira registrada. Sim. E aí tive essa paciência, nesse período fui fazendo vários cursos. E aí a clientela começou a aumentar muito. E nessa época que eu conciliava, eu não tinha salão. Aí eu atendia no fundo da casa da minha mãe, que era um quartinho bem pequenininho. Ah, você já tinha entregue lá o salão que tinha da sociedade antes? A gente ficou 1 ano mais ou menos no salão juntas. Tá. E aí entrei na Pascoaloto, fiquei esse período fazendo cursos, que inclusive foi onde eu conheci o Jay, né? Nesse período aí da Pascoaloto. E aí eu atendia no fundo da casa da minha mãe. E aí eu falei, agora dá pra eu pedir a conta. Tive essa paciência. E tem que ter coragem, porque não é todo mundo que... E meus pais foram super contra na época. Eles falaram, Fernanda, que loucura, porque eu batia a meta na Pascoaloto todos os meses. Ganhava bem, muito mais que um salário mínimo, né? Sim. E você é muito doida, ai meu Deus, tipo, aquele medo, porque eu já era dona do meu próprio nariz, só morava com eles. Mas eu que já pagava minhas contas. E eles ficaram bem contra nessa época. Falo que eu até cheguei a discutir com eles, falei, não vou ficar, não é o que eu quero. E eu vou arriscar. Só que eu sempre fui, assim, uma pessoa que eu sempre profetizei muito. Assim, falava, vai dar certo e pronto, acabou. Legal. Aí eu ficava todo dia na minha cabeça. Vai dar certo, não vai dar errado, vai dar certo, vai dar certo. Eu vou ser a melhor maquiadora da cidade. Isso aí. E eu ficava o dia todo dentro de mim, assim, na minha cabeça. E eu ficava falando aquilo pra mim mesma, pra eu acreditar naquilo pra que pudesse acontecer. Porque lá no fundo eu tinha medo. Eu falei, não, eu vou arriscar, porque é isso que eu quero. E aí, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz, né? E aí foi quando começou a crescer demais. Isso foi que período, mais ou menos, assim, de ano que aconteceu? Eu já tava com quase 20 anos, né? Há mais ou menos uns 8 anos atrás, isso, né? Aí começou a crescer muito, nesse fundo da casa da minha mãe. Comecei a ter muita cliente. Noivas, formatura. Eu já atendia noiva, mas como eu não tinha um espaço, né? Pra isso, eu cobrava bem barato pra eu conseguir atender noiva. Mas o meu sonho sempre foi focar nas noivas, mas eu não tinha estrutura, né? E eu fui muito aos poucos, com muita paciência. Aí eu consegui, nesse período, começou a crescer tanto que eu já comecei a contratar outras pessoas para trabalhar comigo. Eu falei, não, agora eu não tô mais dando conta de fazer cabelo e maquiagem aos finais de semana. Então eu vou fazer só a maquiagem, que é o que o pessoal mais me procura, que é o meu forte, e vou contratar uma pessoa pra ficar responsável pelos cabelos. E aí foi assim, aí comecei com uma, daqui a pouco eu tive que chamar uma outra, aí ficou 2, naquele espacinho minúsculo, mais os clientes. Aí com 2 e mais eu, começou a ser pouco, aí eu chamei outra. Aí eu falei assim, gente, eu vou ter que sair daqui, não tá mais dando. Aí meu pai tem um prédio na Rua 15, né? Um ponto lá. E isso foi
há 7 anos atrás, né? Avançando assim na história. E era uma loja da sua avó ali, não era? Era. Eu lembro que eu ia com a minha mãe quando era pequena a lá. loja da minha avó. Sim. Uhum. Ali perto da Esquimel, ali, na frente. Ah, sei. Ali. Aí, como um ponto na Rua 15 é um absurdo num aluguel, Sim. né? A gente negociou, né? Que ali é da minha avó, né? O ponto, né? Eu falo que é meu pai que cuida das coisas da minha avó. A gente negociou um valor. Falei, pai, eu posso pagar tanto por mês. Falei, vou conversar com a avó nesse início, até eu me estabilizar. Porque eu já tava com uma equipe. Aí, o que eu fazia? Para eu ter uma segurança financeira, ao invés de eu cobrar porcentagem, porque eu não tinha uma clientela muito fixa, assim, muita. Eu falei, eu vou alugar as cadeiras para eu ter uma coisa certa e eu poder pagar o aluguel para você. Então, essa equipe que eu já tinha pequena na época, cada uma pagava um pouquinho de valor, eu juntava tudo e conseguia pagar aluguel mais a minha parte. Né? Ah, as cadeiras que você fala de... De atendimento. Ah, eu não sabia que tinha essas modalidades de aluguel assim. Porque tem 2 formas de trabalho. Ou você cobra porcentagem, né, da sua equipe ali, ou você aluga o espaço e elas também atendem, como são profissionais da área da beleza, elas também atendem o seu espaço. Entendi, né? Muito legal. E aí eu falei, pelo menos agora eu vou ter que trabalhar dessa forma para eu ter uma segurança, porque eu não posso assumir um aluguel alto sem ter uma segurança. E aí foi dessa forma, né? Não tinha muitos móveis. Eu entrei lá com 2 cadeiras e o espelho, né? Aí eu usava outras cadeiras para as meninas poderem me ajudar com as minhas clientes, cadeiras normais. E foi fluindo dessa forma, o que tinha em mãos, eu fiz acontecer. Eu não tinha muito, mas era o que eu tinha e foi como foi acontecendo. E aí eu falo que quando eu fui para a Rua 15, assim, foi o divisor de águas, né? Porque em 3 anos no ponto da Rua 15, eu ampliei o espaço, eu reformei, eu criei uma equipe de 20 e poucas pessoas e foi algo que aconteceu em pouquíssimo tempo, cresceu demais. Uma coisa que eu não estava nem preparada para lidar, né? Por isso que eu falo que eu sofri muito, porque eu passei por muita coisa ali nesse período que eu não sabia como resolver, como lidar, como que eu faço isso. Foi na raça. E o difícil aí que você entra naquela coisa, você saiu de uma parte de maquiadora para empreendedora e muita gente pensa que empreender é fácil. É facinho, Bruno. É você pegar e botar a mão e pronto, mas você tem que aprender da parte fiscal, administrativa, RH, é um pouco de tudo, então você fala, meu Deus, o que eu tinha minha especialidade vai perdendo um pouco a força, eu tenho que gerenciar. Imagina a loucura que passa. Eu sempre, nesse período, acompanhei muitas profissionais de sucesso, no caso, maquiadoras. A maquiagem sempre foi a minha maior paixão, mas eu tinha em mente que para eu começar, eu não poderia só viver da maquiagem, porque não ia ser o suficiente. Então, eu precisei me especializar em várias áreas da área da beleza, que eu também gosto muito, mas o que eu mais amo é a maquiagem. Só que eu sempre tive isso dentro de mim. Eu tenho certeza que vai chegar uma hora que eu só vou viver de maquiagem. Esse era o meu sonho, viver de maquiagem, viver bem, não passar vontade das coisas, né? Pagar todas as contas só com maquiagem. E hoje eu consigo falar que eu só vivo da maquiagem, né? Tanto dos meus cursos quanto dos atendimentos. Então é muito gratificante para mim, né? E eu falo que eu não cresci sozinha, porque todas as pessoas, né, que já trabalharam comigo, toda a minha equipe que eu já tive nesses anos todos, né, porque às vezes vai saindo pessoas, são ciclos, né? Entra pessoas, sai pessoas, então assim, eu sou grata a cada pessoa que me ajudou, né, tava ali, me incentivou, porque eu sou uma só. E como as pessoas iam no começo, porque agora eu vejo, eu falo, não tem como negar que eu entrei no seu Insta, lá com mais de 25 mil seguidores, se não me engano, 24 mil. Tô com 24.4. Nossa senhora. Muito, eu nem sabia disso. Um monte de gente. Então, assim, mas antes, eu acho que assim, as redes, não sei se você já começou com redes sociais, como que foi isso, assim, o começo eu imagino que deva ter muita indicação, talvez, e aí saber como que deu esse boom aí também. Quando eu comecei não tinha redes sociais, né? Foi mais a indicação. Aqui, boca a boca. Fui lá no fulano, gostei, Legal. isso aqui vai lá.
Aí depois veio Facebook, né? Nossa, Facebook, tipo, eu estourava no Facebook, adorava no Facebook, postava tudo postava no Facebook, aí já dava pra marcar as pessoas, aí elas compartilhavam, aparecia a marcação no meu e no delas, né? E em 2017, que foi quando eu comecei ali no Instagram, e que realmente foi tomando uma proporção maior, né? Mas eu não gravava, morria de vergonha. Nossa, pra eu conversar, gente, era muito Foi difícil isso. Eu me destravei um pouco depois que eu comecei a dar cursos, né? Legal. Aí foi quando eu comecei a ensinar que eu comecei a perder a vergonha e a falar um pouco melhor e conseguir desenvolver esse meu lado. Mas eu era muito travada. Meu Deus. Aí em 2018 eu comecei a gravar stories. E no começo era uma tragédia. Sei bem como que é isso. Sabemos. Eu morria de vergonha e falava, ai meu Deus, eu vou postar, mas eu falei errado, vão ficar me zoando. Ai, mas postava mesmo assim, né? Não tava nem aí. E começou a crescer muito rápido o meu Instagram. E hoje em dia eu falo que a maioria dos meus seguidores é regional, né? A maioria é Lençóis, óbvio. Mas eu tenho muitas clientes, Macatuba, Areiópolis, São Manuel. Ah, legal, tem bastante gente da região mesmo também. Região. Muito legal. Não, e eu vejo, eu fui, dei uma fuçada, dei uma olhada ali, mas muito legal. O que eu fico... Bom, eu pra maquiagem eu sou um entusiasta total, né? Então, assim, mas eu acho curioso que a gente vê, assim, principalmente TikTok, você vai vendo no Insta, as transformações, eu falo, nossa, é impressionante, assim. E tem muito, eu vejo muito assim, tem um cuidado que... O que você tem que ter um olhar diferenciado, que essa pergunta eu ia fazer da seguinte questão. Tenha a cliente que ela chega com alguma vontade do que ela quer, ou sempre você olha aquele rosto, é o tipo de festa, você já consegue imaginar, pessoal, o que eu faço? Aí você faz, ou já aconteceu de ter uma pessoa que ela queria uma coisa que você falou assim, meu Deus do céu, se eu fizer isso é terrível, como que eu vou fazer para mudar essa situação? Então, para ter esse norte, né, o que eu faço nessa cliente? Eu fui aprendendo muito com os cursos de aperfeiçoamento, né? Legal. Com outros profissionais que eu fui aprendendo nesses anos. Mas eu converso muito com a cliente antes, eu pergunto. Eu vejo qual que é o horário do evento, qual que é a cor da roupa que ela vai, se ela tem alguma... É muito da personalidade também, né? Muito, cada uma é de um jeito. Falo, legal. Como as pessoas são muito diferentes. Então a gente tem que saber fazer de tudo. E eu pergunto, você tem alguma imagem, alguma maquiagem que você queira fazer dentro disso? Como se fosse uma inspiração. Porque igual ali o da foto nunca vai ficar, né? E quando é algo assim que o olho não comporta, porque tem tudo isso, tem técnicas que o tamanho do olho não comporta, o formato do olho, né? Então eu também converso e eu dou a minha opinião como profissional. E eu falo, olha, essa técnica não fica tão legal no seu olho. Que você tá vendo o olho da modelo? Dou até um zoom na foto do celular dela. Você tá vendo o olho da modelo que dessa foto? É assim, assim, assado. O seu é desse jeito. Dá pra fazer dentro disso, mas com uma proposta dentro do formato e tamanho do seu olho, que vai ficar mais harmônico, vai ficar mais legal. Mas eu converso bastante. Pergunto se quer mais básico, se quer mais suave, mais delicadas. Tem alguma cor preferida? Tem cliente que gosta de maquiagem bem marcante, bem chamativa. E eu faço essas perguntas mais técnicas e bem pontuais também, pra eu saber o que eu faço ali. Mas eu falo que hoje em dia eu não tenho tanto problema assim da cliente olhar e falar, não gostei. Porque eu aprendi a lidar, né, a investigar o que eu posso fazer pra melhor agradar ela. E também porque elas confiam bastante no meu trabalho. Elas já conhecem, a grande maioria já foi lá outras vezes, né, se maquiar, já são clientes fiéis de anos, já conhecem meu trabalho, acompanha nas redes sociais, ou às vezes foi por indicação, viu uma prima, uma irmã, uma amiga que foi e vem com a foto igual, eu quero essa maquiagem que você fez, tá? Eu quero igualzinho. São seus traços, né, Fer, que você estampa ali no rosto da pessoa. Eu lembro até quando a gente entrevistou o Wagner do Estúdio A,
né? Que eu comentei com ele, que eu bato o olho numa foto, eu sei, falar essa foto é do tio Wagner. E a mesma coisa, várias pessoas eu olhei e falei, nossa, que maquiagem linda, eu fiz na Fernanda. Então, assim, é um estilo, acho que você cria, né, Fê? Cada um é o que você disse, as pessoas são muito diferentes. Mas, assim, as pessoas já conseguem saber se fez a maquiagem com você ou não. Né? Eu acredito assim que a minha maquiagem ela é bem característica. Sim. E eu não sei, às vezes eu não lembro que eu maquiei uma cliente, porque é muita gente, às vezes eu não lembro. Mas aí eu vejo uma foto aleatória que tá lá passando na rede social, eu falo, nossa, que maquiagem bonita. Eu que fiz. Legal. Aí eu vou lembrar, né? Nossa, mas fui eu que fiz a maquiagem. Então eu vejo que é característica. Eu não sei se é o esfumado, se é a parte da pele. E eu falo que as minhas alunas, né, que hoje em dia são minhas parceiras que atendem lá no meu estúdio, inclusive essa maquiagem aqui foi uma das minhas parceiras. Não que tá fui muito eu. bonita. Falei, eu vou me dar o luxo hoje de ser maquiada. Isso aí. Então eu falo que elas são as minhas melhores alunas, são as que trabalham lá comigo, né? Que eu pego, eu falo, não, você tá maquiando muito bem, vamos trabalhar comigo? E quando eu não tenho horário, que a minha agenda tá assim lotada, eu falo pra cliente, olha, comigo não tenho mais horário, mas eu tenho com a minha equipe de maquiadora, né? E falo, são as minhas melhores alunas, já fazem tempo que elas estão lá comigo. E aí, se vocês quiserem, vocês podem vir cá. E a maioria confia. Que bom. Ali elas vão e elas amam. Porque é dentro ali do estilo. Do estilo. Né? Que cada maquiador é especializado em um estilo de maquiagem. Isso que eu ia perguntar também, porque, bom, eu tô aqui, tá vendo que eu tô aprendendo, você é daqui craque, né? Mas, assim, dos estilos, eu ia perguntar aí, se tem estilos, mas se são muito diferentes de nome, assim, eu não entendo muito, mas... Nome tem inúmeras técnicas, muitas mesmo. Tá. Mas o que eu falo assim, eu fiquei conhecida na realidade, vamos entrar em um outro ponto pessoal, né? Legal. No começo, lá atrás, eu era bem doidona, gente. Verdade? As pessoas me conheciam pelas loucuras às vezes que eu fazia. Nossa! Então eu não tinha tanta credibilidade. As pessoas, tipo, isso daí, você acha que vai dar certo na vida? Não vai dar. Ninguém acreditava. E aí, quando eu comecei, eu fazia maquiagens muito exageradas. E aí, a Fernanda Moira era maquiagem de drag queen. Pô, legal. Então, mas era uma assinatura forte, então. E, gente, obrigada, pessoas, porque deu muito bom e muito certo. Que legal. E as pessoas falavam, nossa, Fernanda Moira, não sei o quê. E falo, mesmo sendo exagerada, marcou. As pessoas falavam, nossa, se ela faz uma coisa muito difícil dessa e super exagerada, uma coisinha que eu quero, mais que é simples. basiquinha, ela vai saber fazer. Então eu consegui muitos clientes. Poxa, com essa legal. fama aí de doidinha, viu? E foi aos poucos nisso. E o que eu gosto mesmo de fazer, que eu me divirto, é maquiagem artística, né? Aquelas coisas diferentes mesmo, né? Que foi como eu comecei, fazendo maquiagens bem chamativas, bem exageradas. E aí parti um pouco pro artístico. E isso é o que chama atenção nas redes sociais. Eu acho que eu vi na rede social um de drag que você fez, que é mais recente, não sei recente quanto, que eu fui baixando. Uma transformação, né? Eu achei isso, eu falei, é muito doido, é um negócio que transforma muito. Então, e é o que você falou, o exagero é que as pessoas às vezes possam estar pensando que exagero é o borrado. Não, é bem feito, mas exagerado pelo estilo drag, né? Você fala. Sim, porque eu falo, você tem que também usar um pouco, hoje em dia, né, no caso da rede social, a estratégia de marketing. Claro. O que vai chamar a atenção? É aquela maquiagem diferentona e exagerada. Pra pessoa entrar no seu perfil. Aí você tem que saber montar o seu perfil. E fazer alguns outros tópicos, que nem eu tenho. Eu vi o de Halloween, super legal. O de Halloween, aí eu tenho de cursos, que são modelos, que eu trabalho com modelos profissionais. Aí eu tenho os destaques, vários destaques de maquiagem de cliente e todos os estilos de maquiagem. Então a pessoa entra no meu perfil, tem mais de 3.000 publicações, todos os estilos e técnicas de maquiagem. Na parte dos destaques tem muita coisa. Então eu falo que a cliente até se perde de tanta opção que ela vai encontrar ali. E o que vai fazer ela entrar no meu perfil? Essa maquiagem
exagerada, elaborada, essas mega transformações, né? Não, e eu, assim, pra homem, assim, que é curioso, que nem eu fui ver na curiosidade pra nossa entrevista até, o que me chamou a atenção foi isso do Halloween e tal, a transformação, porque aí você vê. E aí eu comecei a ver algumas outras coisas, e é engraçado, você vai vendo produção, que eu fiquei até com medo, eu falei, vou perguntar isso pra Fernanda também, porque tem pessoas que assim, mas é uma transformação que eu já vi. Surreal, não sei se você já viu tem uma, eu não vou lembrar o nome da pessoa e tal, mas que ela faz nela mesma um negócio assim, que ela pega a foto de uma atriz e ela transforma. Moça é fera. Fala, meu, mas como que faz? Será que é verdade? É fake, não é? De contorno, iluminação, que muda o formato do rosto. Né? Mas isso é possível mesmo, você conseguir fazer algumas. Com certeza. Poxa, que legal. E você vê a especialização dela, né? Fazer essas transformações de artistas. Então ela se especializou nessas caracterizações para transformar o formato do rosto dela, o formato da sobrancelha, o formato do olho. É incrível, ela se transforma. Fica, né? É Michael Jackson, Ana Maria Braga. Não, eu vi umas que fazia alguns internacionais lá, a Viúva Negra lá, como que chama aquela atriz da Marvel lá? Que é, sei, também não vou lembrar o nome dela. Scarlett Johansson lá, olha. Não sei o que. Eu falei, nossa senhora, mas assim, umas transformações, e você vê a foto e fala, meu Deus do céu, que coisa doida. Eu falo, e é o que me encanta, a maquiagem artística. Eu tenho o sonho, assim, porque em Londres tem um curso lá, que esse curso é super acessível, o preço fica mais caro para você ir para lá do que você fazer o curso. E lá tem um curso que é de cinema, né? Então você aprende maquiagens para televisão, para filmes, e são essas maquiagens artísticas, né? Eu amo, sou completamente apaixonada. Quando chega Halloween, eu me divirto, porque quanto mais macabra a maquiagem ali de Halloween, mais eu me divirto fazendo. E minhas clientes me desafiam, viu? Porque esse Halloween, meu Deus, eu tenho cada cliente doida que leva cada coisa pra eu fazer. Então, eu pensava que fosse mais assim, algumas pra mostrar o trabalho, mas tiveram mesmo as pessoas que usaram as maquiagens pra eventos. Festas, pra eventos. Poxa, eu faço muita maquiagem artística em época de carnaval, Halloween, né? Agora o carnaval vai vir esse próximo ano, porque parou por causa da pandemia. Mas eu faço bastante também. Aí veio com tudo também. E esse ano aqui, eu saí um pouco da minha zona de conforto também, porque veio a tendência de maquiagem beauty, que é aquela maquiagem bem naturalzinha, sabe? Quase nada. Então, isso me fez sair da zona de conforto. Sim, porque eu gosto sempre marcante. De maquiagem marcante. E eu aprendi muito com isso também, né? Eu tive que sair da minha zona de conforto e fazer o mais básico. Uma outra proposta, né? E tá ainda essa tendência, mas agora eu já percebi que esse fim de ano mais brilho. A galera já tá querendo, né? Um pretinho ali com muito brilho, uma coisa mais exageradinha. Tem as épocas, então, também as sazonalidades. Tem a época do colorido, a época do olho preto, a época do marronzinho, Não, o que eu acho impressionado é os cílios também, que tem. Eu até vi um pessoal que tem, parece que é até uma vassoura, de tanto negócio que tem no olho. A vassoura, tem gente que até fala, ai, gente, errou, esse aqui errou, eu acho. Eu falo que hoje em dia muita gente tem um alongamento, né? Cílios, já vai com os cílios pronto. Por um lado, se a aplicação tiver perfeita do alongamento, é bom pro maquiador. Mas se não tiver com a manutenção em dia, tiver falhinha ali, dá uma complicadinha. Então. Mas é muito bacana, assim, minha história, porque eu falo que ninguém acreditava, né, que poderia dar certo. Comecei sem pretensão, né? Sofri bastante preconceito no começo. E aí, mas tipo o que, assim? Tipo o que, nessa parte, né? Por você ser louquinha, assim? Porque eu sempre fui de ter... É que eu tinha muitos piercing, sempre tive tatuagem. E é um preconceito, gente. Não adianta, as pessoas têm preconceito. Tem, claro que tem. Né? E também por causa dos cabelos coloridos, que eu já tive todos os cabelos. Mas você fala então que assim, o pessoal não queria fazer com você porque ficava inseguro. Inseguro e também porque eu era muito nova e achava que eu não ia ter
ter capacidade para executar um bom trabalho. É porque aí você, porque as redes sociais também não eram tão evidentes, né, no momento. Eram. Então assim, para você mostrar também o seu trabalho era um pouco mais difícil. Muito. E aí a louquinha, cabelinho azul, verde. É porque eu falo assim, às vezes as pessoas têm aquele preconceito enraizado e a primeira impressão, fisicamente, às vezes, é o que conta. Muitas então, vezes, fala, né? Às meu vezes, Deus, muitas essa vezes. menina com cabelo colorido, essas tatuagens, esses piercing. Fernanda. Meu Deus. É. E eu sentia muitas vezes esse preconceito. Já presenciei, né? Vivenciei situações, né? De preconceito. E visualizava, assim, só observava mesmo. E hoje você prova aí, né, que tudo besteira, que o profissional pode ser do jeito que ele quiser, o que ele pode fazer o que ele quer, né, vai mais do estilo e as pessoas vão te procurar pelo seu estilo, né? E eu falo que as pessoas, elas duvidam, né, muito Sim, da capacidade. Você tem que provar demais, todo Mas dia. Mas é legal isso que você falou, porque independente do que as pessoas pensaram, falaram, ou pensaram, tiveram o preconceito, você, é o que você comentou, você acreditava e fazia, por mais que tinha medo, não, eu vou fazer acontecer, eu vou fazer independente do que as pessoas falam. Eu sempre tive um complexo assim, de inferioridade, por isso que isso foi muito difícil eu trabalhar com o público, porque eu sempre fui muito obesa minha infância inteira, minha adolescência inteira, e eu sofri muito preconceito, bullying, minha infância e minha adolescência inteira. Puxado. Aí comecei a trabalhar nessa área, também sofria, por causa que era do cabelo colorido, né? Tinha os piercings, as tatuagens. E também depois, que eu fiquei um pouquinho mais velha, também entrou a parte da homossexualidade. Então, foi vários conjuntos, assim. Mas eu falo que esse preconceito que eu sofri minha vida inteira, né? Os bullying, tudo isso me fez quem eu sou hoje. E me fez ter uma resiliência e uma força, assim, que hoje eu enfrento qualquer coisa. Poxa, mas é legal e é admirável. Poxa, e você tá falando isso com a gente, né, Bruno? Eu fico contente de você poder abrir assim, dessa forma, isso tudo de inspiração para quem tá ouvindo aqui junto com a gente, porque muita gente não vê, não sabe, e é o que você colocou. Você sentiu esse preconceito, sabe como que ele é. Sim. Eu convivo com muitas pessoas com condições também, cada um com as suas condições e escolhas, e a gente sabe como existem esses preconceitos e que infelizmente são rótulos que colocam e que não tem nada a ver com o que você entrega, com o que você faz, o que você é na sua casa, na sua família, no seu dia a dia. E é legal você falar dessa forma, que assim, foi bullying ter sido obesidade, da questão da homossexualidade e tal, e também da questão mais loucura de tatuagem, isso, aquilo, tal. A gente sabe que mudou muito também. Veio melhorando, mas foi pesado. Não, foi muito pesado, né? Eu imagino. Na minha época profissional, quando eu comecei, hoje em dia tem, mas muito menos, né? As pessoas abriram um pouco mais a cabeça, principalmente questão assim de ser toda tatuada, né? Hoje em dia é comum, sim, entendeu? Mas antes, novidade é que não tem nada, né? É verdade. O Gu não tem nada, o Gu. Então, antes não era, né? E eu sempre tentei me passar de durona ali. Eu não demonstrava que eu ficava afetada, não, por essas coisas aí. Que bom! Por comentários, né? Duvidando da nossa capacidade. Às vezes xingamentos também. Mas você sofre calado. Exclusão. Exclusão, porque às vezes a exclusão acontece no silêncio. Nossa. Mas quem passa por esses tipos de situação sabe muito bem do que eu tô falando, dessa parte de preconceito, né? Onde as pessoas excluem pessoas que são diferentes. No meu caso, eu era diferente. Né? Mas, Fer, você acha que você ser diferente, que você falou que você tinha o cabelo colorido e tal, tinha alguma coisa em você que às vezes você queria mostrar assim, não, gente, eu sou capaz, não é porque eu tenho cabelo assim, porque eu sou gordinha, porque... Ou isso era uma forma de você se expressar e as pessoas olharem para você e falar, poxa, eu sou uma profissional, gente. Ou não, era realmente um estilo que você escolheu? Como que foi essa fase da sua vida? Eu acho que internamente, assim, no
psicológico, lá no fundo, eu queria me destacar de alguma forma e que as pessoas me enxergassem. Sim. Né? E isso era uma forma de chamar a atenção. Sim. Porque eu falava assim, putz, eu sou excluída porque eu sou gorda, as pessoas me excluem, porque eu cheguei a pesar 193 quilos. Fernanda. Então, assim, foi bem difícil. Eu imagino. Então, as pessoas me excluem por eu ser quem eu sou. Esse também é meu estilo, porque eu sempre gostei desse mundo mais artístico e cores. Eu nunca fui muito de estudar, gente. Eu sou o oposto do resto da minha família. É a linha criativa total. Eu sou a parte ali que eu gosto muito. Autodidata. Você, nossa, coisas tudo manuais que você... que sejam diferentes. Tanto que o meu cabelo não ia em salões. Eu mesma fazia, eu não tinha conhecimento nenhum quando eu era novinha. E eu pintava de todas as cores. Eu sempre gostei disso. Então, eu acho que isso foi uma forma ali de eu chamar um pouco de atenção, né, na parte do caso da minha adolescência, né, e para as pessoas me enxergarem, para eu poder mostrar quem eu era e a minha capacidade. Entendi. É interessante, Fer, muito legal você estar abrindo isso pra gente, porque eu acho que tantas pessoas, né, Bruno, passam por isso, principalmente pela obesidade, né, um preconceito muito grande. Até eu tava vendo ontem uma moça que foi lá pro Catar, não sei, para voltar, não deixaram ela entrar no voo por ela ser obesa. Eu acho que hoje em dia melhorou muito isso, né? Mas o preconceito tá enraizado ainda nas pessoas. Na realidade, não é nessas partes, né, em questão do avião e muitas outras coisas, não é nem a questão do preconceito. Aí entra uma coisa da sociedade, padrão, né? Então, a maioria das pessoas cabem em uma cadeira desse tamanho, então vai ser desse tamanho. E quem não é desse tamanho... Não se enquadra. Que lute, né? Então, esse é só um exemplo, mas são milhares de coisas. Exato. E só quem passa, gente. Eu já passei por inúmeras situações constrangedoras. Só pra citar mais uma outra que eu nunca vou esquecer. Sim. Eu era muito novinha, eu fui no Hop Hari. E eu não coube em uma cadeira de brinquedo. Né? E a gente até fez, amor, uma viagem há uns 3 anos atrás pra Fortaleza. E eu não pude também descer no tobogã, porque eu tava com 120 quilos. O rapaz me barrou. Então, assim, são coisas da sociedade padronizadas. Vou criticar também? Não vou. Porque a obesidade a gente não pode romantizar. É uma doença, né? E muitas pessoas acham que não é uma doença. Acham que não. Faz uma dieta aí, meu. Vai simples assim. E não é assim. Não. A obesidade é uma doença, a compulsão alimentar é uma doença, um distúrbio ali psicológico. E é pra sempre. Não tem cura. É um tratamento. E essas coisas, né, da sociedade é feito para pessoas, vamos falar, magras, né? Porque a maioria das pessoas se enquadra. Então, quem não se enquadra ali dentro daquilo... E é muito triste, né? A gente que sofre é muito triste. É muito triste. Os estereótipos criados. Padrões que a gente fala assim, o que criaram é o que... Esse é o problema. Porque, assim, eu abro isso francamente. Eu não posso negar que a vida me ajudou com alguns privilégios. E eu brinco assim, eu sei que eu nasci uma carinha bonitinha. E facilita muito. Sim. Então, a nossa responsabilidade com a sociedade, ela tem que ser minimamente maior do que eu posso pensar. Porque o que você está colocando hoje, eu já fui moleque, já fiz besteira, já fiz bullying e assim, não tenho... a gente tem vergonha assim de lembrar, porque assim, foi colocado na sociedade e tal, mas depois a gente vai aprendendo muito, a gente tem muito pra... é amadurecimento também, né? Mas é legal por causa disso. Então a gente tem que entender que aí o preconceito, muitas pessoas não associam. Preconceito é o quê? Você viu alguma situação, alguma pessoa tal, e você julga só pelo que você tá vendo. Então isso é o difícil. Quando, eu sou gordinho, tal, não sei o quê. A pessoa tá olhando, então ela já tá julgando alguma coisa só pela forma, pela estética, por isso, aquilo, pela cor de pele. Então é complicado mesmo. Só quem passa, eu falo assim, eu não posso falar.
Mas assim, quem passa você colocando, eu imagino, porque assim, pensar como é tal, nunca vou conseguir sentir. Mas imagino que não deva ser fácil mesmo, é legal ter essa força. E afeta, né, no profissional. Totalmente. Porque quando eu fui começar, afetou bastante, porque as pessoas me excluíam e automaticamente, antes das pessoas me excluir, chegou a época que eu já me excluía. Pra me blindar daquele sofrimento, né? Porque é uma dor você ser excluída. Então eu falava assim, como que eu vou conversar com as pessoas se eu tenho muita vergonha? Porque eu sou gorda. Eu falava, meu Deus, como que eu vou liberar isso? Então foi todo um processo. No começo foi muito difícil, muito difícil. Por isso que eu falo que dar aula, assim, abriu que legal. muito a minha visão das coisas, a forma de fazer acontecer, de lidar com as pessoas e aprender a lidar com me aceitar. Sim. Me Que aceitar legal. do jeito que eu sou pra eu poder me libertar e conversar, gente. E Fê, e terapia, essas coisas, você recorreu ou não? Eu tentei minha infância inteira e em psicólogas e adolescência, mas eu tenho um bloqueio até hoje que eu trabalho de me abrir. Que teve só umas 3 terapeutas, assim, que eu consegui realmente me abrir lá no mais profundo pra eu trabalhar. Então, vamos colocar que de uns 2 anos pra cá é quando eu realmente, assim, meu psicológico, a minha parte emocional tá um pouco mais equilibrada, porque eu tô aprendendo a lidar com coisas que eu nunca quis encarar de frente, por medo de encarar de frente e ter que aceitar aquela dor e superar aquilo. Nossa, que difícil, né? Então, Não, mas é muito legal porque é uma inspiração muito boa Claro de que ter é. assim, de já ter essa esse trabalho interno mesmo de não, eu vou correr, eu vou fazer acontecer, tal, e conquistar tanta coisa que foi conquistado. E é questão de ajuste, é o que você falou agora, conseguir fazer um equilíbrio, tal, ainda mais pensando, desculpa, mas eu falando assim, tivemos uma pandemia aí que foi uma loucura para deixou todo mundo mais maluco ainda do que já é. Né? Então eu imagino para encaixar tudo isso e até já perguntando isso, como foi nessa época? Porque imagino, porque assim, pandemia. E aí, não tem evento, não tem mais nada. Como que foi esse? Como eu já dava cursos há muitos anos, né, antes da pandemia, não vou falar que eu vivi, mas eu sobrevivi, consegui pagar as contas, consegui comer bem. Legal. Com cursos, né? Mas eu tive que aprender a lidar com o dinheiro de uma forma diferente, que eu nunca tinha passado antes, o que também foi muito bom para o meu amadurecimento e aprender a economizar e pensar muito bem antes de gastar. Legal. Tem alguém fazendo assim com a cabecinha. Porque eu sempre, olha, gente, eu sou bem gastona. Mas hoje eu sei muito bem pensar, será que eu compro? Acho melhor, eu preciso realmente disso. Né? Então, a pandemia me ensinou, né, essa parte de dar valor ao dinheiro. Legal. E que o dinheiro, ao mesmo tempo que você pode estar ganhando muito, pode vir uma coisa inesperada, que foi o que aconteceu, e você não ganhar, mas não vem assim. Então, aprender a guardar dinheiro, fazer economias, investimentos certeiros que vai te dar retorno. Legal. E não ficar gastando sem necessidade com coisas que você nem vai utilizar muitas vezes. Dá valor ao dinheiro mesmo, né? Dá valor ao dinheiro. Mas Legal. eu vou falar que eu passei a pandemia ministrando cursos e eu nunca dei tanto curso na minha vida igual na pandemia. Então, olha tá? que legal, que bom que conseguiu superar de uma forma ainda. Porque imagina assim, dando curso você ainda. A gente que também é suspeito de falar que a gente gosta muito como professores também, até uma principalmente, mas quanto mais você ensina, mais você vai aprendendo e se Muito atualizando, mais. né? Exatamente. E isso é uma coisa assim que eu acatava muito dos cursos de aperfeiçoamento que eu faço com outros profissionais. Eles sempre falavam, ministra curso que você vai ser cada vez melhor. Porque você vai se cobrar para ser melhor, porque você precisa ser para ensinar melhor, né? E aquele aluno aprender a ser mais detalhista, realmente ver os mínimos detalhes, que é o que muda no resultado de uma maquiagem. Aqueles pequenos detalhes, você acha que não vai fazer diferença?
E faz. O Fer, mas assim, a sua procura maior por esses cursos já são profissionais que querem se aperfeiçoar? Ou, por exemplo, eu que não tenho noção nenhuma, só faço o básico em mim e acabou. Fala, Fer, eu quero saber maquiar. Você tem esses dois públicos ou é mais mesmo profissional? Eu ministro 3 módulos de curso, né? Eu tenho um curso de automaquiagem, que é para quem não tem pretensão em trabalho profissional. Você quer aprender a fazer em você mesma. Ele é um nível básico iniciante, porque a maioria que quer aprender automaquiagem geralmente não tem nada de conhecimento, né? Ou não costuma fazer nada, então não tem prática, não tem habilidade. Então eu tenho esse público e eu tenho os 2 módulos profissionais, que é o iniciante, para quem quer começar a trabalhar na área, porém não tem conhecimentos, né? Então vamos falar que é do iniciante ao nível intermediário, a gente dá uma pequena avançadinha. E eu tenho um avançado, que é para quem já é profissional, já atua, já tem habilidade, já tem conhecimento, já fez algum outro curso. Então eu tenho esses 3 módulos, né? Então, e são presenciais, como que ou digital, como que? São presenciais. Legal. E é VIP, né, que você estava me dizendo? Eu ministrei muitos anos em turma, né? Até trabalhei em uma escola aqui em Lençóis por um período de 3 anos. Mas eu via que faltava algo a mais. E eu gosto muito de ser minuciosa naquilo que eu ensino. E às vezes eu em turma não conseguia dar atenção para aqueles alunos que tinham dificuldade. E acabava que eu deixava a desejar nisso. E eu fui me cobrando e observando isso. E hoje em dia eu ministro VIP, né? Eu tenho um projeto para fazer um online que, a internet é capaz de alcançar coisas que a gente nem imagina. O mundo inteiro, né? Então, eu tenho pretensão de fazer um online, é uma coisa que eu quero já há um tempinho, mas é um investimento alto, né? Para ser algo profissional, que realmente vale a pena. Tribo Produções, olha. Você consegue com um investimento interessantíssimo. Vamos conversar depois. Vamos conversar. Aqui o negócio é legal. Eu garanto que o Gu garante. E eu quero ter esse projeto, né? E eu quero fazer acontecer e vai acontecer. Isso é uma questão de tempo, organização ali, planejamento para que eu faça acontecer. É bom para quem vai ter a oportunidade de ter um curso, um VIP agora à distância, né? Conseguindo também. Legal. À distância. Mas, fora tudo isso, esse monte de atividade também, então você contou aqui nos bastidores pra gente uma novidade para 2023. Conta um pouquinho pra gente também. Da Tatu? Então, essa novidade era para ter já acontecido esse ano, né? Mas eu preferi ir com calma nas coisas, para ser bem pé no chão, porque eu já sou conhecida como uma profissional boa, de qualificação, e eu não queria começar nessa nova área, né? Com esse novo projeto. Com materiais inferiores, eu preferi me especializar, fazer tudo com mais calma, fazer os cursos, aprender e agora fazer esse investimento com materiais bons, porque é uma coisa que é para sempre, não é igual a maquiagem que lava o rosto sai, né? Que é a tatuagem. Né? Legal. Então, eu já vou comprar materiais muito bons, uma ótima máquina, tinta, tudo assim de qualidade para oferecer o melhor, né? Então eu tive essa paciência também de ir aos poucos, ir aprendendo com calma, para que pudesse acontecer da melhor forma. E veio da onde essa nossa. Essa intenção de gostar tatu. mesmo. Eu acho que eu já nasci tatuada com isso, porque não é possível. Tudo que é de arte, assim, manual, que você pega e você faz, eu sou apaixonada. Então, é uma coisa que eu já queria há um tempinho, né? Mas era uma coisa que eu falava, tô tão bem aqui, tô tão acomodadinha na minha zona de conforto, vamos deixar do jeito que tá. Mas eu falei, não, eu preciso fazer algo para agregar mais. E eu me sinto realizada trabalhando. Eu falo que o dia que eu não tenho cliente, que eu não trabalho, eu piro. Eu falo, eu preciso trabalhar. Eu amo trabalhar. Eu amo. Às vezes é estressante, todo trabalho tem os seus perrengues, mas é o que eu mais amo. Fazer na vida é trabalhar. Até você comentou que tinha uma equipe de 4, 5, tal, na casa da sua mãe. E hoje, que tamanho que tá essa equipe? Então, na pandemia, né, toda aquela equipe, né, na pandemia, no começo da pandemia, acabou que as meninas também se apertaram em questão de alugar sala, né.
Então, algumas ficaram e estão até hoje, mas a grande maioria preferiu abrir na sua casa para não ter que pagar o aluguel. E recentemente, acredito que desde aí de agosto, julho, eu tive que aumentar. Atualmente, contando assim com as fixas e as freelances, eu acho que eu tô com umas 18, por aí. Chega a 18? Legal. Amor? Nossa. Todos os meninos, acho que chega entre 15 e 18 pessoas. Né, que tem as fixas, que alugam salas lá no meu espaço, e tem as que a gente contrata pros finais de semana, né, que também já estão com a gente há um bom tempo. E como que funciona, Fer? Chega uma noiva lá, você já apresenta o pacote para ela. É a maquiagem, eu tenho a cabeleireira, eu tenho o dia da noiva, como que é isso? Geralmente a pessoa vem pelo WhatsApp procurar um orçamento. Eu tenho vários PDFs montados, que é o meu portfólio, com legal. os pacotes já, né, no caso. Aí esses PDFs têm vários pacotes, o mais básico, o mais em conta, até os que vai agregando vários tipos de trabalho, porque eu tenho uma equipe e a gente oferece todos os serviços na área da beleza. E aí a noiva, ela escolhe o que cabe dentro ali do bolso dela, o que ela quer fazer para aquele dia, né? Tem as que querem o pacote completo, que passa o dia inteirinho no salão. E aí as que querem levar também as madrinhas. Eu também tenho pacotes diferenciados para as madrinhas. Legal, porque imagina, depois já toma já toma todo mundo vinho lá pra esquentar. Eu falo que é bem legal quando a noiva vai com os grupos de madrinha, né? Aí ela fecha geralmente o dia praticamente todo para essa galera toda, não, né? E essa logística que eu não consigo nunca entender, que vocês conseguem maquiar todo mundo que vai pro casamento. Porque eu falo assim, não vai dar madrinhas, tempo. Não vai dar tempo. Dá tempo. Eu lembro, nossa, assim, as festas que a gente vai, assim, casamento nosso ainda foi meio, das coisas meio malucas, mas assim, eu lembro assim, do meu irmão, então foram lá, foi a noiva e as madrinhas. Aí eu falei, tinha não sei quantas madrinhas lá. Aí marca de um horário até tal horário, não sei como que dá tempo e a noiva ainda chega na igreja ali. Dá tudo certo. Então, imagina a loucura que deve ser para conseguir. Eu fui me adaptando para que eu pudesse atender mais clientes, porém executando um trabalho de qualidade. Eu treino pessoas para fazer a parte de preparação de pele para mim. Então eu tenho tem um processo todo. Eu tenho uma auxiliar que faz a preparação de pele e aí eu faço o olho, a sobrancelha e a boca. E se tiver algum retoquezinho ali na pele para fazer, eu faço. Mas geralmente nunca tem que fazer, porque as meninas eu fico pegando bastante no pé delas quando tem algum ajuste para fazer, que também são as minhas melhores alunas. E fora a minha auxiliar e eu consigo pegar 2 clientes a cada 1 hora, porque aí eu vou agendando de meia em meia hora, eu consigo fazer uma, porque a minha auxiliar prepara a pele, então eu consigo agilizar bastante atendendo um público maior. As que eu não consigo atender, aí eu falo para elas que vai ser a minha equipe que vai atender, aí eu passo esses agendamentos para as outras maquiadoras, né? E aí elas fazem também, elas trabalham da mesma forma que eu. Aí eu tento padronizar bastante a parte de produtos, então elas têm que usar os mesmos ali produtos dentro do que eu uso, né? Como elas são minhas alunas, elas já sabem as técnicas, né, mais coringas para atendimento. Então dá super certo. Mas eu já cheguei a maquiar o máximo, foi 27 maquiagens em um sábado. Nossa Senhora. Depois disso, gente, eu fui parar no hospital, tá bom? No término do dia. Eu imagino. Porque, olha... Foi estressante. Não, mas 27 no dia, em quanto tempo isso aí? Até também. De manhã? Muito cedo e terminando muito tarde, né? Pra eventos... vai direto. Não o mesmo evento, né? Casamento de manhã, um outro à tarde, formatura. Nossa. Meu Deus, que loucura. É uma loucura. Puxado. E eu, desculpa de novo, olha, vocês falando aqui, eu tô aprendendo, né? O preparar a pele, o que é o preparar a pele? É limpar, tonificar, né? Hidratar. A base. Aplicar a blindagem, a base, iluminação, contorno, blush, iluminador. Já é fazer, tipo... toda a preparação da pele. Aí ela vai finalizando o olho, né? Entendi. Isso. Entendi. É que o olho acaba sendo olho mais é olho. demorado, né? O olho tem bastante detalhe, muitos produtos que usa, várias Olha, para falar que eu nunca me maquiei... Eu sei o que você vai falar. Eu já tive várias. Uma festa fantasia. Eu sabia. Essa eu não entro para perder nunca.
Nunca entro pra perder. Uma festa fantasia, quando estourou aquele filme Cisne Negro, sabe? Que a maquiagem, inclusive, é belíssima. Não, a minha parecia o vassourão que eu falei lá. Aí, era mais um pavão, né? Então, um cisne negro. Aí minha cunhada e minha esposa me pintaram lá. O pessoal falou, não, você não vai de cisne negro. Eu falei, eu vou. Tem Aí foto. Eu tenho foto, e eu não vou colocar aqui na roda. O meu irmão, que morava comigo lá em São Paulo, dividiu o quarto comigo por 8 anos também. Ele foi de cisne branco e eu de cisne negro. Mas eu comprei pena de galinha mesmo, essas coisas, daí a gente pintou de preto. Nossa, saía tinta na gente. Tal. Mas tinha uma mulher de cisne negro, mas ela tava linda e tal. Mas ela chegou pra mim e ela falou assim, você acabou com a minha festa, porque você se destacou. E todo mundo vinha, tirava foto comigo, eu ia. O pessoal, nossa, atitude, gostei. Tal. Era eu e o Jodé, a gente ia buscar cerveja dançando, né? Então essa foi uma. E uma outra que a gente fez com o grupo Nossos Amiguchos. Beijão pros amiguchos, primos e amigos, tal, todo mundo, todo padrinho de casamento, meu, a turma. Aí a gente fez uma festa do contrário, que no fim não ficou de contrário. Foram as mulheres de drag e os homens de mulher. E aí eu fui meio que de Marina Rui Barbosa, sabe? Porque eu tava com Que chique, Bruno! Uma coisa ruiva, assim. Mas no dia fiquei na piscina, tomei sol, parecia um pimentão. Aí passou. Não, depois essas já fotos. Ficou uma ruiva aqui. Mais natural ali, coradinha, pele. Mas aí eu lembrando de olho, você falando de olho. Eu passei o lápis, mas eu achei que ia morrer. Porque eu falo parabéns pra vocês, porque passar esse negócio da vontade de chorar. Viu? Eu falei, não, chega, acabou. Mas eu maquio homens, eu sei como é. No Halloween. Você é doido, aquilo lá fica em uma animação mais animado do que as mulheres pra essas festas, viu? Eles vão em uma animação, mas eles ficam assim, ai meu Deus. Não, eu falei, não dá. O negócio eu falo, por isso vocês estão de parabéns, porque assim, passando. Aquele negócio parece um reboco no rosto, assim. Eu falo, não. É muita coisa. É muita coisa. Falei, não dá. Falei, vocês estão de parabéns. É igual o filme, aquele filme, eu não vou lembrar também, um filme do Mel Gibson lá, bem antigo, que como as mulheres pensam, sei lá, que ele toma um raio lá e ele começa a ouvir as mulheres falando e ele vai se produzir para pensar como elas pensam. Então eu falo, não, vocês estão de parabéns, porque ó, maquiar, depilar. Meu Deus. Não é fácil, não. Eu converso bastante com as clientes, elas falam, não, só tomar um banho, pôr uma roupa bonita ali. Cortou o cabelinho, pronto, acabou. A mulher... Agora a mulher passa o dia inteiro lá no salão, gente. Passa. Às vezes eu fico cansada por elas. Não é fácil. Não. Por isso que a mulher consegue tudo, né, gente? Pois Nós somos muito feras. É diferenciada. É diferenciada. Ô, Fer, e agora você tá também com... Eu não sei quanto tempo faz, mas a influencer, né, pegou. Você aí tá divulgando algumas marcas, né? Então, fora esse trabalho de maquiadora, né, eu tenho a parte da internet. Só mais um pouquinho, né? Só mais um pouco, né? Hoje em dia eu não pego muito, eu seleciono muito quem que eu vou divulgar, quem que vai ser meus parceiros, né? Mas eu gosto também de gravar e tirar foto. E eu faço conteúdo para lojas de roupa, né? Nessa parte plus size. Faço bastante fotografia, parte de comida, gente, eu recebo tanta comida. Ai, difícil. Verdade. É difícil ficar em dieta, olha. Manda pra gente aqui também. O pessoal pode mandar que a gente também. A gente acha difícil, mas a gente come. Então, eu cobro nessas parcerias para divulgação e muita coisa eu faço na permuta, né? A galera manda o produto e se for algo ali dentro do que eu gosto, né? Que faz ali o meu estilo, aí eu aceito, se for um produto bom. Mas eu avalio bastante o que eu vou divulgar na internet, porque eu tenho essa responsabilidade, né? Tem muita gente que acompanha, muita cliente, seguidora, que às vezes pode comprar. Então tem que ser uma coisa boa pra ter um feedback legal, né? Legal. Na verdade é o que você acredita, você faz a sua... Porque tá vinculando a sua imagem. Quando eu comecei, eu não tinha muito essa visão, né? Tipo, eu vou ganhar e eu vou divulgar. E às vezes isso é sério. Tudo. Aí eu tive problemas, né, com isso. Porque eu tive feedback de clientes que comprou e que não foi muito bem ali do que foi passado pra mim, né? Então eu comecei a ser um pouquinho mais chatinha, mais crítica. Do que eu vou pegar, do que eu vou divulgar. Realmente. Legal. Vai fazer a diferença ali, é uma coisa boa.
Pra eu poder divulgar, tanto nos meus stories quanto na parte do feed, né? Mas hoje em dia eu pego menos, porque é muita coisa, né? Ai, demais. Tem que ter um tempinho da vida também, né? Encaixado. Tem que gastar a grana, né? Não é só ganhar, tem que gastar. É verdade. Ô, Fê, agora uma curiosidade. Hoje em dia você é casada. Eu sou. Você casou de noiva? Casei de noiva. E como que foi essa noiva? Básica, tal? Ou você deu um tchan na maquiagem? Eu que me maquiei, né? É? Eu fiz teste com outras 2 maquiadoras. Ai, mas eu sou muito exigente. Falo que eu, como cliente, eu sou muito chata mesmo. Então, eu entendo aquelas clientes exigentes. E aí, eu falei, não, acho que é melhor eu mesma fazer. Porque nada melhor do que eu, porque eu entendo. E eu vou fazer o que eu gosto ali, dentro do que eu quero. E não foi uma noiva exagerada, porque eu não gosto de maquiagem muito exagerada em mim. Eu gosto de fazer, mas em mim eu gosto de uma coisa clássica, né? Eu amo batom escuro. Eu amo. Hoje eu não vim de batom escuro porque eu sabia que ia ter microfone. Falei, vai que eu encosto. Mas eu amo batom vermelho. Eu casei com um batom que ele era um vinho, né? Um vermelho mais escuro. Fiz um rosé no olho, bastante brilho. E eu casei de noiva, vestidão de princesa. Verdade. E eu tava ruiva, o cabelo laranja na época. Eu fiz um coque com uma coroa enorme, maravilhosa. Jay nem curtiu, não. Legal. Que legal. Já faz tempo, já, olha. Faz 6 anos já que eu tô. 6 anos já? Faz 8 que a gente tá junto, 6 anos que eu casei. Caramba! Nossa. Que legal. E eu nunca tive vontade de casar. Você vê, meu sonho era trabalhar com noiva, eu nunca tive vontade de casar. Depois comecei a ter esse sonho de casar de noiva. Aí falei, não, vou casar, né? Vamos casar, vamos fazer essa maquiagem da noiva? Nossa, já fez tanta maquiagem, agora tem que fazer. Foi bem legal, nossa. Foi tudo um momento marcante, né, Fernanda? Foi uma festa bem legal. Cerimônia, foi tudo muito Foi aqui em Lençóis mesmo? Foi aqui em Lençóis, a gente casou numa chácara, né? E a gente não tinha quem fizesse a cerimônia, porque nós não encontramos pessoas para fazer cerimônia. Pois eu montei a cerimônia do meu casamento, pedi para um colega nosso fazer a nossa cerimônia. Nossa! Quer dizer, foi ainda mais intimista. Porque assim, padre, pastor não tinha aqui em Lençóis, né, pra fazer. Os que tinha era de fora, cobravam um absurdo, né? A gente não tinha condição na época de pagar. Aí eu falei, você quer saber? Eu vou montar, eu vou escrever tudo do jeito que eu quero. Não acredito. Criou assim, como cerimonialista. Tudo. Show. Na hora acabou que deu um erro ali, um bug. Porque a pessoa, nosso colega, fez toda a cerimônia antes da noiva entrar, né? Só chamou a noiva na hora de falar sim e de trocar aliança e de fazer os votos. O noivo não percebeu que a noiva não tava no recinto? Né? Tava falando muita coisa só pra mim ouvir, entendeu? Nossa! O negócio de ser parceiro. Tipo assim, eu tava... Só faltou o principal. Eu tava tão nervosa que eu nem prestei atenção lá fora. Eu tava escutando, falei... Só faltou o principal. Gente, eu não tô acreditando nisso. Não, pode acreditar, porque, olha... Mas mesmo assim, foi muito lindo, emocionante. Tipo, todo mundo chorou. Você viu a gravação do meu casamento? A festa inteira chorando. Falei, tá vendo? Eu perdi tudo isso, né? Porque eu tava lá. Ainda bem que tem um vídeo pra eu ver, né? Mas você entrou na hora do sim mesmo? Ele me chamou pra entrar na hora de ler os votos. Aí, enquanto isso, o Jay ficou no maior sermão lá, escutando tudo. Aí chamou eu na hora de ler os votos. Você esqueceu de colocar lá no... Foi isso? Chamaram em caixa alta. Chamaram... Tudo bem, mas passou. Mas assim, tadinho, tipo, nossa... Imagina o nervosismo também pra fazer. Meu Deus ele ficou bem nervoso. Nossa, só agradecer, viu, meu amor? Não fica bravo comigo, não falar. Fez a gente rir um pouquinho, foi bom. Mas foi o que tinha que ser, foi lindo, foi do jeito que foi preparado ali por Deus. Muito legal. Que legal, né? Nossa, muito legal. Tem história pra contar, né, Fernanda? Eu tenho, viu? Não é? Tem muita história. E, viu, me conta uma coisa. Teve algum momento que alguma, sei lá, cliente, não gostei da maquiagem, brigou com você ou não? Teve, né? Bastante.
Até hoje, de vez em quando tem, gente. Isso é uma coisa... Mas e aí, faz de novo. Vamos tirar. No começo, né, quando eu comecei no meu primeiro ano, teve sim caso da pessoa pedir pra tirar e fazer tudo de novo do zero, né? E eu não tinha experiência nenhuma. Hoje em dia, eu já não tenho tanto esse problema. É bem raro acontecer, porque eu sei abordar antes de fazer, né? Legal. Então, isso é muito importante pra você ser mais certeira ali no resultado. Mas de vez em quando acontece da cliente não gostar de uma coisinha ou outra, mas aí são pequenos ajustes. Aí se ajusta. Eu falo, o que você não gostou, o que dá pra gente mudar. E é uma coisa também que eu fui aprendendo a lidar com esses anos, né? Que é a experiência de trabalho. Então, hoje em dia, antigamente eu ficava, nossa, eu não sou boa profissional, porque criticou meu trabalho. Hoje eu já tenho outra visão. Às vezes não é uma crítica que ela não gosta do seu trabalho, às vezes é algo do estilo dela. E a pessoa não se vê. A gente entrevistou a Ieda aqui também, e ela falando das lentes, dos dentes. E eu imagino que pode acontecer muito isso. A pessoa às vezes não se vê, ela às vezes é uma transformação positiva. Ela não se reconhece, ela, tal, muda. Mas às vezes tá tão bonita e a pessoa, não, é melhor mudar. Então eu imagino que é igual ela falou assim, a pessoa tinha os dentes X, ela quis mudar, ficaram lindos tal, mas a pessoa não se reconheceu, falou, muda. E depois ela se adaptou vai se acostumando, com aquela mudança, porque você não tá adaptado, tem uma transformação. Eu pergunto sempre para minhas clientes se elas estão acostumadas a usar maquiagem. Porque se não tá acostumada a usar maquiagem, eu já sei que eu tenho que fazer uma coisa mais suave, bem mais natural. E quando mesmo fazendo ao natural, ela acha que tá assim demais, eu tento conversar, suavizo que ela não gostou ali, né? Converso com ela, tento mudar esses pequenos pontos e sempre dá tudo certo no final. Mas hoje eu tenho outra visão, né? Às vezes antes eu duvidava da minha capacidade, quando elas falavam que não gostou, impostor, né? Que a gente sempre se cobra, acha que não é capaz. Eu falava, nossa, ela se olhou no espelho e ela odiou. Eu falava, eu fiz uma maquiagem horrorosa. Eu às vezes achava que eu não era boa. Mas não é isso. Às vezes é algo que foge ali dentro do estilo da pessoa. Não é aquilo que vai fazer você ser uma profissional ruim, né? E com isso a gente aprende. A gente vai aprendendo a investigar mais ainda do que o cliente gosta antes de fazer, né? Exatamente. Porque você precisa conhecer um pouquinho, né, do estilo, do jeito da pessoa. Eu sou muito básica. Eu vou lá falar, Fernanda, eu quero que as pessoas olhem pra mim e me reconheçam. E tem pessoas que já gostam totalmente de mudança. Esse sábado eu dei muita risada, porque teve uma cliente que ela falou, ela apontou pra moça que trabalha comigo e falou, eu quero a maquiagem igual a dela. Aí a moça que trabalha comigo, ela deu muita risada pra cliente. Ela falou, mas eu tô sem maquiagem. Oh, que linda! E ela falou, não, mas eu quero assim. Nada. Eu falei, então tá bom. Aí eu fiz muito natural, mas muito, quase nada mesmo. E ela, eu amei, era do jeito que eu queria. Falei, então é muito gosto. Mas é o que você falou, às vezes mudar um brilhinho do olhar, isso, aquilo tal. Pronto. Uma coisinha que às vezes pra mim é tão pequena e simples que pra pessoa já é demais. Então a gente vai aprendendo, né? A lidar com todos os públicos. Hoje em dia eu tive que aprender a ter paciência, a lidar com pessoas. É complicado. Administrar um pouco de tudo. Administrar. De vez em quando eu dou umas surtadas, mas tá tudo bem. Quem não respira, volta. E quem não dá. O Fer, a gente tem assim um propósito aqui no podcast, que é sempre estar incentivando as pessoas que estão nos vendo, ouvindo, e hoje você deu uma lição aqui pra gente em todos os sentidos, né? Profissionalmente, o seu lado pessoal, foi muito bacana, você, não sei, acho que se sentiu à vontade de falar com a gente, e isso eu acho muito interessante, porque eu acho que quem assiste, né, sempre pega algo muito bom e muito proveitoso desse podcast. Eu acho que quem mais aproveita somos nós três aqui, né? Eu, Gustavo e Bruno. Mas, enfim, graças a Deus nós estamos também com uma visualização muito alta, né, Bruno? E aí eu queria aproveitar esse momento e te perguntar, assim, o nosso maior propósito do Pode Apostar é fazer uma aposta. Eu e o Bruno, nós fizemos a nossa aposta aqui no podcast. E qual que é a sua aposta, ou qual foi a sua maior aposta na sua vida para estar hoje
como Fernanda, reconhecida profissionalmente, respeitada, porque você já foi desrespeitada muitas vezes, né? Então, o que você pode falar pra gente assim, não, Thelma? Essa foi a minha grande aposta. Eu falo que é escutar a intuição, sabe? Aquilo que você tem dentro de você. Porque às vezes a gente deixa de escutar essa voz interior pra escutar todas as outras... Sim. Externas que querem nos colocar para baixo e fazer a gente duvidar de nós mesmos, do que a gente é capaz de executar, né? Não só profissional, né? Também no pessoal. Então, acho que é não dar ouvidos ali a comentários negativos, porque isso vai existir sempre. Sim. E às vezes até de pessoas perto, né, da família, de amigos. Então, acreditar naquilo que você sente de dentro. É realmente isso que você ama, que você gosta de fazer, que você quer fazer? Corre. Então, se arrisque. Acredite que você é capaz, que vai dar certo. E tente se manter positivo, né? Porque se a gente ficar reclamando e falando coisa ruim o dia inteiro, as coisas não acontecem, Não, né? não. Fala ainda mais profissionalmente, né? Que a gente, Muito legal. Acho que todo mundo deseja ter sucesso. Claro. Né? E se a gente fica ali sendo muito negativo, é difícil a carreira ir pra frente e andar. A gente atrai, né? Então, que gente seja atrai. atrair o ponto positivo pra gente crescer cada vez mais. E eu falo que durante o processo de crescimento, não deixar pessoas, às vezes, na parte profissional. Porque todo mundo, até quem é contratado, às vezes tem um colega de trabalho que te inveja ou sente uns ciúmes ali e começa a criar situações, fazer coisas no seu ambiente de trabalho para que aquele ambiente se torne tóxico, né? Que você não se sinta bem ali ou se sinta mal. Tentar não fazer essas coisas que eu acho que a grande maioria das pessoas passa. Não deixar as pessoas fazer a gente desacreditar de nós e fazer a gente desistir do que a gente quer. Isso é muito difícil. Mas a gente tem sempre que ter o foco. Legal. Olhar ali pra frente. Muito bom. É isso aí, Bruno. Mais alguma coisa que você queira Não, colocar? pra mim, eu falei assim, ó, foi um aprendizado. Obrigado, viu, Fer, por toda essa atenção, esse carinho de tirar todas as minhas dúvidas de um leigo entusiasta aqui. Mas ter esse tempo pra gente, que eu sei que você deve também ter uma agenda numa loucura, a gente conseguiu marcar correndo. Vamos conseguir segunda-feira, hoje tá sendo gravado, mas o pessoal que tá vendo, hoje foi o Jogo do Brasil, 4-1. 4-1. Acabou de terminar o Jogo do Brasil. Que belezinha. Então, assim, Copa do Mundo, a gente veio mesmo assim, deve ter muita gente aí festando isso, aquilo e tal, e a gente aqui. Então, obrigado mesmo por eu que agradeço, essa atenção. Né? É um prazer, assim, que vocês veem a minha história ali de fora. Foi muito bacana. E eu gosto de abrir minha história porque eu sei que, da mesma forma que eu me inspiro em outras, as pessoas se inspiram na minha. Com certeza. Exatamente. Certeza. É uma Parabéns. história muito bacana, de superação, no seu lado pessoal, profissional. E assim, pra gente é em pouco tempo, mas você passou por muita coisa nesses 28 anos, ou nem tanto, né, dos 16 pra cá. Sim. Então não foi fácil. Então as pessoas os jovens principalmente, né, que estão nos assistindo, acham que, eu vou pegar a maquiagem, vou começar e tá tudo certo. E não é por aí, né, Fer? Sim. Então tem todo um processo e que pra você foi um pouco mais complicado. Né? Tudo dizia não. E mesmo assim, né? Você foi insistiu. atropelando, foi com tudo pra cima. Legal. Mas, Fer, obrigada, viu? Obrigada. Parabéns, Fer. Parabéns. Antes, eu vou passar suas redes sociais também que você fala, mas antes disso, já vou pedir pro pessoal para curtir, compartilhar, também se inscrever no nosso canal para conhecer mais histórias como essa da Fernanda também aqui. E o que mais, Thelma? Eu acho que o pessoal está colaborando muito com a gente, que nós estamos estourando de visualização. Eu estou muito feliz com isso. Continuem dando essa força para o Pode Apostar, que a cada dia a gente vai trazer mais pessoas aqui para inspirar mesmo todo mundo. E é um grande prazer trazer essas pessoas aqui. Desejo muito sucesso. Obrigada. Fer, fala suas redes sociais então pro pessoal. Fernanda Moia, com Y, 2 As no final, né? Instagram. E o Facebook também, Fernanda Moia. Legal, segue que é super legal. Eu fiquei lá
passando ali, ó, no fim eu também fiquei vendo um monte de coisa, super curioso, até os homens aí, ó, pra ver aquelas mulherada. Namorada aí, gente, É, amiga, então. prima, mãe, irmã. Já vão curtindo, compartilhando aí também, porque, ó, show. Obrigado mesmo, Obrigada, mais gente. uma vez. Parabéns por toda essa história aí e, pessoal, até a próxima. Até.